Glória, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilhoso estarmos juntos, irmãos, louvando a Deus. É um privilégio nós podermos louvar livremente o nosso Deus e sentir a presença do Espírito Santo bem pertinho da gente. Que maravilhoso. Meus irmãos, vocês ainda aguentam mais um pouquinho ficar em pé? Vamos ler aqui, aproveitando que os irmãos estão em pé, Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 16. Tem alguns irmãos ainda folheando a Bíblia, eu vou aguardar um pouco, para não perdermos o costume. Então vamos ler. Diz assim o versículo 1: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Então eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? E eles lhe disseram: Porque ninguém nos assalariou. Então disse ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o seu salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalhadores, só trabalharam 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas eles respondendo, disse a um deles: Amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro também, como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, te louvamos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, reunidos hoje, podendo te adorar, podendo estar em comunhão com os nossos irmãos, e neste momento agora pedindo e clamando ao teu Espírito Santo, fala ao nosso coração, Pai, que não seja só uma palavra, mas que seja a tua palavra com sabedoria, com graça, com cura sobre os nossos corações. Pai, quebra, Senhor, toda fortaleza intelectual. Pai, quebra toda fortaleza emocional que nos atrapalha ouvir a tua voz. E em nome de Jesus nós te pedimos, fala conosco. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor fale conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar os seus assentos. Já quero inicialmente agradecer a confiança, o carinho dos nossos pastores, por mais essa oportunidade, esse privilégio. Meus amados, é tão bom estudar os evangelhos, porque os evangelhos, eles sempre falam de salvação. E hoje também não é diferente, é noite de salvação. Jesus, ele falava com parábolas, sempre com parábolas para ensinar o seu povo. E ele sempre ensinava o povo. E de vez em quando acontecia um milagre, acontecia um sinal,
para que a palavra dele fosse confirmada como verdade de Deus. Os milagres são confirmação de que a palavra é do Senhor. Os milagres nunca foram para aparecer, tanto que quando alguém pediu um milagre para Jesus, ele não fazia. Ele não fazia. Porque nunca foi um motivo de aparecer que a palavra do Senhor foi pregada. Mas a palavra do Senhor é pregada para aquelas pessoas serem saradas. Para que as pessoas conheçam o amor de Deus. E saiba que Ele é tudo em todos nós. Esse é o motivo que a palavra do Senhor é pregada. Mas como um bom judeu, Jesus falava com parábolas. Veja, o livro de Provérbios e Salomão está recheado de parábolas. Recheado de parábolas, porque a parábola ela tem algo didático, que entra no nosso coração e não sai mais, não sai mais. E Jesus, como um bom judeu, ele falava por parábolas. Ele não podia simplificar? Não, ele tinha que falar por parábolas. Alguém falou para ele: olha Jesus, eu vou seguir onde quer que tu fores. E Jesus podia ter falado de uma maneira simples. Ele poderia ter falado assim: olha, presta atenção, eu não tenho lugar de dormir, eu não tenho onde comer, e eu nem sei onde eu vou porque eu sou guiado pelo Espírito do Senhor. Pensa bem, mas não. Jesus, como um bom judeu, como que ele responde? As raposas têm o seu covil, as aves têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que ele não simplificou, Jesus? Não é possível. Por que Jesus não simplificou? Não. É porque a parábola ela tem o poder de entrar no nosso coração. Se ele tivesse falado: olha, eu não tenho nem onde ficar, nós não estaríamos falando isso aqui hoje, mas a parábola nós falamos. As raposas têm o seu covil, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Assim é todo aquele que é movido pelo Espírito do Senhor. Sabe, certa vez alguns dos discípulos perguntaram: mestre, por que o Senhor ensina por parábolas? E ele falou assim: é para que os outros ouvindo não entendam. Escute, mas não ouça. Mas a vós é dado os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus. Então Jesus explicava cada parábola. A parábola é tão interessante que se você abrir o seu coração para ela, cada vez que você a ler, você vai aprender coisas inefáveis, misteriosas e maravilhosas. Quantos de nós já lemos a Bíblia diversas vezes, mas toda vez que nós nos deparamos com uma parábola, o Espírito Santo nos alimenta mais, porque nós estamos um pouquinho mais próximo de Deus. E essa é a nossa caminhada, caminhar um pouquinho mais próximo de Deus, porque nós não suportamos toda a sua glória. Mas essa palavra diária, a ração diária que Ele preparou para nós hoje, eu sei que Ele vai entregar no seu coração, porque Ele tem todo o interesse de falar no seu coração. Eu não tenho nenhuma palavra para você, mas o nosso Deus, Ele te conhece, Ele te sonda, Ele sabe o seu assentar, o seu levantar. A palavra nem saiu na sua boca e Ele já sabe. O salmista Davi declarou isso no Salmo 139 como uma poesia linda e maravilhosa, porque para Deus nós temos que fazer tudo com excelência, porque Ele merece muito mais. Pastor, mas por que o senhor está falando tudo isso e a parábola é de gente colhendo? Tem tudo a ver. Vamos recapitular a parábola com os irmãos. Um homem, na época da colheita, era muito comum. Os trabalhadores braçais que não tinham terra e que a única coisa que eles tinham era a força do seu trabalho, eles ficavam na praça esperando alguém chamá-los para os assalariarem. E o salário era pago diariamente. E a diária desse trabalhador era 1 denário. 1 denário era a medida, era o salário que pagava para o soldado romano. O soldado romano recebia 1 denário diariamente.
E aqueles trabalhadores, o dono da vinha estava precisando colher, porque a colheita tem tempo, a colheita tem pressa. As pessoas que plantam sabem disso. Se chegar o momento de colher, nós temos que colher, porque senão se perde. Senão perde a colheita. E ele com pressa assalariou ali no primeiro hora do dia. Os judeus também têm o costume de contar em 3 horas. A primeira hora do dia é 6 horas da manhã. E assim ele vai seguindo. 9 horas da manhã. Meio-dia. Às 15 horas. E antes de finalizar o dia às 18 horas, que é a hora 1/10, ele chama os últimos trabalhadores, 17 horas. E o trabalho ia acabar às 18. E ele chama um por um. E ele não desiste. Até no último momento, ele ainda estava chamando trabalhadores para a sua seara. Até no último momento. Mas chegou o momento do pagamento. Chegou o momento do pagamento. E ele, de maneira proposital, ele chama os últimos. Porque ele estava querendo ensinar os seus discípulos. Jesus fazia isso muito. Você viu que o bonzinho da história do bom samaritano é um samaritano. E o samaritano era inimigo de Jesus, era inimigo dos judeus. E para chamar a atenção dos judeus, na história do bom samaritano, Jesus coloca o bom como o samaritano que era inimigo deles. E os questionáveis, o sacerdote, o levita, foram questionados o comportamento deles. Porque Jesus queria ensinar algo para eles. E se às vezes a gente não levar um choque, às vezes com uma palavra dura, a gente não sai do lugar e não muda. E continuando, recebendo as mesmas coisas e fazendo as mesmas coisas. E às vezes clamando a Deus: por que minha vida não muda? Por que minha vida não melhora? Porque você continua fazendo as mesmas coisas. E Jesus então, para incomodar aqueles trabalhadores e os seus discípulos que ele estava ensinando, ele chama os últimos e lhe paga 1 denário. E lhe paga 1 denário. E aqueles que começaram a trabalhar no início, ficou assim: agora eu vou receber mais. Porque esses aí estão recebendo 1 denário. Imagine eu que trabalhei muito mais. Imagine eu que participei muito mais. Imagine eu que estou com esse senhor da vinha desde o amanhecer do sol. Vou receber muito mais. E aquele chefe da vinha foi pagando 1 denário para todos. E murmuraram os trabalhadores que começaram no começo do dia. Mas ele pagou a gente a mesma coisa que pagou esse que trabalhou pouco. E aquele senhor virou para eles e falou para eles: quanto que eu combinei com você? 1 denário. Quanto que eu te paguei? 1 denário. Então pega o que é teu e pode ir embora. Eu cumpri o que eu combinei com você. Agora, é ruim aos teus olhos eu querer ser bom com esses últimos? É ruim aos teus olhos eu querer agradar alguém que não seja você? E é ruim. A primeira vez que nós lemos essa parábola, nós achamos ela injusta. Nós achamos ela injusta. Essa semana eu sentei com meus filhos e falei para eles assim: olha, meus filhos, existem 3 tipos de pessoas. Chamei os 3. O pequenininho nem prestou atenção, ficou contando formiga, pastor Abnaim, igual o pastor Abigail falava, né? Mas os maiorzinhos prestou atenção. Existem 3 tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que quando você recebe uma bênção,
que quando você está alegre, que quando você ganha algo, ou a retribuição do seu trabalho, ela se alegra. Ela se alegra. E esse é um mandamento dos discípulos de Cristo: alegrar com os que se alegram. Alegrar com os que se alegram. Parece algo óbvio, mas não é tão comum. Mas eu falei para ele: olha, meus filhos, mas você tem que saber que também existe mais outros 2 tipos de pessoas. Aqueles que são indiferentes à alegria dos outros, que só preocupam consigo mesmo. Se você está bem ou se você está mal, o problema é seu. Porque eu só preocupo com a minha conveniência. Eu só preocupo se eu vou ter algum benefício. É aquelas pessoas que só falam educadamente quando lhe convém. São aquelas pessoas que ajudam só quando lhe convém. Você pode se examinar se você é uma dessas pessoas. Se houve algum momento em que para mim não teria nenhum benefício, e mesmo assim eu ajudei, e existe o terceiro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que acha ruim, pastora Gláucia, alguém ser abençoado. Ele não se alegra, ele não se importa. É o pior tipo, porque ele acha ruim. Se você é abençoado, ganha alguma bênção, ou trabalha e conquista alguma coisa, essa pessoa não gosta. Eu falo: mas por que é ele? Por que Deus abençoa ele e não me abençoa? A felicidade dos outros já incomoda essa pessoa. Veja o que o senhor Davi falou: olha, é ruim aos teus olhos eu ser bom com eles. Mas nós temos dificuldade, irmãos, a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela tem dificuldade de se alegrar com a alegria dos demais. Tem pessoa que chega ao ponto até de só falar coisa ruim. Se você falar: estou doente, assim, ela falou: estou muito mais. Eu estou com uma dor aqui, eu estou com uma úlcera. Essa pessoa está precisando tanto do Espírito Santo de Deus para curar ela. Porque enquanto ela perde tempo com inveja de alguém, nós continuamos seguindo o nosso caminho. Nós continuamos, se erramos, nós levantamos e continuamos seguindo o nosso caminho. E nós vamos crescendo. Porque o nosso alvo é Cristo. E a fonte da nossa alegria e da nossa força é Cristo. Sabe, nós temos que preparar os nossos filhos para essas pessoas. Porque talvez eles vão contar alguma alegria deles e essa pessoa vai jogar eles no mar. Nós não podemos nos afetar com esse tipo de pessoa. Nós pedimos a Deus que nós tenhamos compaixão. Porque nós também não podemos ter aversão dessas pessoas. Porque como vamos conquistá-la? Para o caminho do Senhor, o nosso ministério é de reconciliação. Hoje nós estamos num momento tão terrível, que nós entramos numa discussão política, e a gente já está brigando com as pessoas, e eu fico pensando: como que eu vou ganhar essa pessoa para Jesus? Se eu já briguei com ela, se eu já falei que ela não entende nada, que ela não tem noção de nada, não estuda nada, não sabe de nada, é um papagaio, que só repete o que passa, não confere nada. Como que eu vou ganhar uma pessoa dessa para Jesus? A Bíblia fala que o sábio é aquele que ganha almas. O sábio é aquele que ganha almas.
não é aquele que perde as almas. Salomão, com um provérbio, com uma parábola, ele diz: como maçãs de ouro em bacias de prata, assim é a palavra dita no seu tempo certo. Às vezes é momento de calar para depois nós pregarmos o Evangelho. Porque Deus tem que colocar compaixão no nosso coração. E sabe de uma coisa? As pessoas não se convencem com os nossos argumentos. As pessoas não se convencem com os argumentos. Pelo contrário, se você provar por A mais B que ela está errada, você arrumou mais um inimigo. Mas quem que convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus? Só o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que quando nós vamos ministrar a palavra do Senhor, eu falo: Deus, traga uma palavra do Teu Espírito Santo, que não seja uma palavra, mas que seja a Tua palavra, porque é só a palavra de Deus que entra no coração das pessoas, e fazem elas refletir consigo mesmo, em qual situação ela se encontra. É só o Espírito Santo que tem essa capacidade. Às vezes nós temos dificuldade de conversar com o nosso cônjuge. Quantas vezes a gente desentende? E aí você fala: não, vamos conversar aqui para resolver. No final da conversa está pior do que antes. Falei: para que eu fui conversar? Para quê? Aí tem que pedir a Deus sabedoria. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente. Se eu não tenho sabedoria, eu peço a Deus. Às vezes a gente vai falar com o nosso filho, tudo que você fala, você parece que não entra no coração dele. Parece que é outra geração, é outro cérebro, é outro software. Mas o Espírito Santo, ele faz essa comunicação. E o Espírito Santo, ele sabe quando nós estamos falando do nosso coração, da nossa vontade, do nosso querer, com verdade. Será que alguém hoje aqui é assim? Se alguém fica feliz do seu lado, você é a primeira pessoa a entristecê-lo. Quantas vezes chegamos de manhã, já estamos tristes por causa de alguma coisa, irmão Adriano. Aí eu chego numa pessoa, falo, a pessoa joga tanta coisa em cima ruim de mim, eu saio pior, parece que eu estou doendo agora. Gasta a energia da gente. Que nós não sejamos pessoas assim. Que nós sejamos pessoas que quando alguém chega ao nosso lado, ele sai alegre, ele sai motivado, porque o Espírito Santo comunica com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. Mesmo às vezes nós entristecemos, mas o Espírito Santo vem: ô meu filho, eu estou aqui com você, por que você está triste? Aí você lembra daquilo e fica forte, porque as forças, nossas forças se renovam como a águia, se renovam como as forças das águias. Isso que o profeta Isaías fala. Mas será que é tão difícil você se alegrar com o que se alegram? Não, não é difícil. Mas vamos continuar a parábola. Quando nós olhamos ela inicialmente, irmãos, esse choque que nos dá quando Jesus fala: por um acaso é ruim aos teus olhos eu ser bom? Mas tem um princípio bíblico também que Deus não fura ele, que é o princípio da justiça, porque Deus é justo. Do que é que realmente estava falando essa parábola? Essa parábola estava falando da salvação. Da salvação das pessoas. Sabe, por mais que nós achamos que nós temos tanto tempo de trabalho, nós somos os últimos da vinda de Cristo. Nós somos dos últimos tempos. Por mais nós achamos que nós fazemos alguma coisa para Deus, nós não vamos ter duas salvações, e nem merecemos duas salvações. Nós só temos uma salvação para nós,
e é de valor inestimável. Essa parábola fala de salvação. Olha, aqueles que chegaram por último também serão salvos, porque a salvação não é pelas obras, a salvação é para todo aquele que crê, porque Jesus veio, a luz veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. E essa parábola fala sobre a salvação. Olha, meus amados, só o evangelho de Lucas, que relata aquele ladrão da cruz conversando com Cristo. Os outros só citam que ele foi colocado entre ladrões. Mas Lucas, como era mais minucioso, Lucas, como era um historiador autêntico, ele mesmo fala que ele inquiriu diversas testemunhas oculares para descrever o relato da Bíblia, da história de Cristo, não só o que ele fez, mas o que ele ainda iria fazer. Isso está nos primeiros versículos do Evangelho e nos primeiros versículos de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Pastor Jeová, como que nós iríamos saber que alguém poderia ser salvo no leito de morte, se Lucas não tivesse descrito ali? Como que nós iríamos saber? Aquele ladrão da cruz, zomba de Cristo, tu não és o Cristo? Salva a ti e a nós também. Mas era com um tom de zombaria. E Deus conhece os nossos corações, porque Ele sonda os nossos corações. E as palavras nossas não enganam Deus. Ele sabe o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós desejamos de verdade. Mas aquele ladrão da cruz vira para Jesus, o outro, fala assim: rapaz, você não teme a Deus? Até na hora da morte você ainda não teme a Deus? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este aqui, ó, ele não fez nada de mal. Olha, mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Lembra-te de mim. Esse é o coração que encontra com Deus. O coração que encontra com Deus, ele não pode ter orgulho próprio. Quantas pessoas querem estar diante de Deus, mas diante de Deus não existe orgulho. Porque Deus abate os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E aquele ladrão da cruz fala assim: olha, lembra-te de mim, quando estiveres no teu reino. Jesus estava ali, já nos seus últimos instantes de vida, mas mesmo assim, ele olha para aquele ladrão da cruz, e fala para ele: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Olha que palavra maravilhosa de Cristo. Sabe, é esse tipo de palavra que Jesus tem para cada um de nós. É tão maravilhoso porque Lucas relata isso, e tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, que nós vamos nos hospitais, pregar para os enfermos, sabe? E muitos enfermos estão mais cheios de Deus do que até aqueles que vão orar para eles. Muitas pessoas vão nos hospitais para orar. A hora que chega lá, aquele enfermo está cheio do Espírito Santo, pastor. E o enfermo abençoa ele. E ele sai regozijando, porque a obra de Deus é mistério. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu os pequenos desse mundo para confundir os grandes. E na casa do Senhor é assim: os últimos são os primeiros. Os últimos são os primeiros, sabe por quê? Porque quando eu tenho noção que eu sou um dos últimos, eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus. Olha, se eu creio que Deus fez todas as coisas, eu sou grato a Deus pelo meu fôlego de vida. Se eu creio que Deus fez todas as coisas, eu sou grato a Deus pela minha saúde. Porque as pessoas precisam perder as coisas para darem valor. Isso não é sábio. Isso não é sábio.
Sabe, infelizmente a regra geral da humanidade é a tolice. Não é a sabedoria. Se a regra geral da humanidade fosse a sabedoria, o mundo era outro. As pessoas que tinham condição seriam felizes, as que não tinham seriam felizes. Hoje todo mundo que não tem Deus, não tem como ser feliz. Porque bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite, porque essa pessoa, ela será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, elas dão o seu fruto, e tudo aquilo que fizer prosperará. Mas os ímpios não são assim. É tão simples a palavra de Deus, irmãos. Ela é tão clara. Às vezes nós achamos que por causa do nosso louvor, nós vamos ser abençoados, não. Às vezes nós achamos por causa que é a nossa oferta que nós vamos ser abençoados, não. Nós somos abençoados porque Deus é bom. Nós somos abençoados porque Deus é sempre bom. E é essa bondade de Deus que nos constrange a estar trabalhando e apresentando Ele para as outras pessoas que ainda sofrem. Porque o Evangelho é dado a todos. João Batista, no momento de fraqueza, ele fala para os seus discípulos: olha, vai lá e pergunta para Jesus. Você acha que é só você que tem momento de fraqueza? Irmão, se João Batista teve um momento de fraqueza, quem sou eu? Quem sou eu, irmão? João Batista vai e fala assim para o discípulo dele: vai lá em Jesus e pergunta para ele se ele é mesmo quem o Messias que havia de vir. Pergunta para Jesus. O próprio João Batista, que batizou o Cristo, que viu o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba, mandou perguntar para ele: é você mesmo que havia de vir? Aí Jesus falou assim: olha, os mudos são curados, os cegos veem, os mortos ressuscitam, e o Evangelho é pregado a todos. O Evangelho é pregado a todos. Fala para João Batista. Fala isso para João Batista. E desde então, a palavra do Senhor vai transformando almas, vem sarando pessoas, vem dando nova esperança para aquelas pessoas que já perderam as suas esperanças. As pessoas não entendem porque os outros são libertos na casa do Senhor. Quantos dos nossos irmãos são libertos em casas de recuperação com pastores? Quantos são libertos? Pagam-se caríssimo para alguém fazer terapia. E isso é muito bom e louvável. Mas só o Espírito Santo que liberta o homem. Lá Isaías fala que ele veio para libertar os cativos, os oprimidos e os aprisionados. É onde o ser humano não chega com a sua ciência, é o coração do homem. Quem vai medir o coração do homem, senão a palavra de Deus? Quem vai medir a intenção dos corações dos homens, senão o Espírito Santo de Deus, que sonda os corações, que esquadrinha os corações? Como que nós chegamos no coração de alguém? Não tem como. Mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que faz separação da alma e do espírito, das juntas e medulas. É a palavra de Deus, e às vezes alguém não entende, mas não precisa entender, só precisa receber. Não precisa entender ainda, mas você vai entender. Jesus falou para Pedro: olha, calma aí meu filho, você não vai entender agora não, mas depois você vai entender, porque nós vamos abrir o nosso coração para Deus. Mas é só um coração humilde, é só um coração quebrantado.
Jesus não é uma mercadoria que você lança para todos como se não tivesse nenhum valor. Davi fala na sua oração do Salmo 51, olha, meu Deus, se o Senhor quisesse sacrifício de animais, eu faria todos. E os homens sempre quiseram comprar a bênção de Deus. Sempre quiseram comprar a bênção de Deus. Mas a bênção de Deus não se compra. A bênção de Deus você não dá conta de comprar. Mas o mesmo Davi fala assim, mas sacrifícios para Deus é um coração contrito e quebrantado. Esse coração contrito e quebrantado, Deus nunca o desprezará. Esse é o coração que nós temos que ter, irmãos. Um coração contrito e quebrantado. Olha, eu sei que tem pessoas aqui que ainda não provaram do dom celestial, das bem-aventuranças do Senhor. O salmista Salomão também, que escreveu vários salmos, ele disse assim, certa vez, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam essa casa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. É inútil dormir tarde, acordar cedo, comer o pão de dores, porque o nosso Deus, Ele dá aos seus amados enquanto eles descansam, enquanto eles dormem. Mas você precisa crer na palavra do Senhor. Você acredita em tantas coisas que são mentiras, mas quando oferecemos a Deus, oferecemos a Cristo, o coração se fecha. Mas essa noite aqui, os corações que são de pedra, eles vão ser quebrados pela palavra e o poder do Espírito Santo de Deus, para que ela entre de verdade, para que ela cure de verdade. Todos aqui que já aceitaram a Cristo, em momento algum arrependeram, porque o Senhor é bom, e é eterna a sua bondade, e a sua misericórdia dura para sempre, ela se estende de geração a geração, até 1000 gerações daqueles que temem ao Senhor. Às vezes você está aqui nessa noite, afastado do caminho do Senhor, e Deus vem te protegendo, te guardando, cuidando de ti, porque a palavra do Senhor fala que Ele não tem prazer na morte do ímpio, e esse mundo só não acaba, porque o nosso Deus é que sustenta todas as coisas. Se fosse deixar pela maldade e a crueldade dos homens, tudo isso já tinha acabado, porque o egoísmo, a covardia, eles não têm limites. Eles não têm limites no coração do homem sem Deus. Quanto mais ele tem, mais ele quer. E quanto mais ele quer, mais insaciável ele é. E Salomão disse, olha, tudo no homem é vaidade e aflição de espírito. E as pessoas com as suas aflições de espírito, elas se agarram no vício, elas se agarram no sexo, elas se agarram em festas. Mas sabe de uma coisa? Os irmãos podem já vir aqui para frente. Mas sabe de uma coisa? Hora que a cabeça deita no travesseiro, ali é só você e Deus. Ali não tem som, não tem música, não tem nada que tire. É só você e Deus. E sabe de uma coisa? Ainda bem que Ele está lá do seu lado, ouvindo o seu clamor. Quantas pessoas, quantos irmãos nossos, depois de aceitarem a Cristo, eles dão testemunho que Deus livrou eles da morte. Ainda nem eram crentes, nem conheciam a Cristo, Deus já os livrou da morte. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não retarda a sua promessa, mas Ele é longânimo. Por mais que alguém tenha a sua promessa por tardia, mas Ele é longânimo para que todos tenham o conhecimento e conheçam o amor de Cristo. Pastor, eu posso pedir à igreja para ficar de pé? Vamos ficar de pé enquanto a igreja ora em espírito, para que os grilhões sejam quebrados,
para que o Espírito Santo entre no seu coração e faça morada. Se tem alguém aqui entre nós que ainda não conheceu ainda o Senhor Jesus, que passou todos esses momentos sozinhos, hoje é o seu dia de abraçar o seu papai, de abraçar o seu papai, de lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós. E tudo que nós temos, o nosso talento, a nossa alegria, a nossa força, os nossos bens, tudo vem dele. E nenhum pai, ele quer ver o seu filho sofrer. Não deixe para depois. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. O nosso Deus está de braços abertos para te receber. Lance fora esta vida e tenha uma nova vida em Cristo. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. O mundo só tem palavra de derrotas para você. E o que não é derrota é mentira. Mas o Senhor tem uma palavra de refrigério. O Senhor tem uma palavra de alegria, de cuidado. Saia do seu lugar. Venha aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O inferno treme em seu nome, os anjos andam em seu nome, os cegos Confira se tem alguém do seu lado ainda que não conhece Jesus. E de maneira bem educada, convide ele para aceitar a Cristo. Talvez possa ser o seu último dia aqui conosco. Nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de Deus é hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração, porque Ele tem bênção para você. Ele tem o cuidado, Ele tem salvação. Todos nós que estamos aqui, nós passamos por esse momento, porque esse momento é um momento que ele é só seu. Se eu pudesse decidir para você, eu decidi agora, mas eu não posso. Essa decisão, ela é sua com Deus. Não deixe para amanhã. Deus separou esse domingo maravilhoso para te encontrar. Foi Ele que te trouxe aqui. Você tinha milhares de lugares para estar aqui. Graças a Deus. Glória a Deus. Você tinha dezenas de lugares para estar, mas o Senhor te trouxe aqui hoje para mostrar para você que Ele se importa, que Ele sabe o que você passa, e Ele está de braços abertos. Venha para Jesus hoje. Tenha coragem de decidir. Tenha coragem de experimentar a graça de Deus. Ela é maravilhosa. Eu sei que tem mais pessoas aqui que querem aceitar a Cristo. Dá esse passo diante do Senhor hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. É hoje mesmo. Glória a Deus, graças a Deus.
podemos orar. Você vai deixar passar essa oportunidade? Mas o Espírito Santo vai te incomodar essa noite. E Ele vai falar no seu coração. As pessoas que nos acompanham pela rede social, se você sentir o agir do Espírito Santo no seu coração, ajoelhe onde você estiver e aceite Ele. E mande uma mensagem para nós entrarmos em contato com você. Pastor Abinair, vamos orar? Igreja, estenda suas mãos para cá. E você ainda pode vir ainda. O convite ainda está aberto. O convite ainda está aberto. Glória a Deus, Santo, Santo. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder. Aceitando Jesus, olha aqui para mim. Vocês estão aceitando Jesus? Vocês estão aceitando Jesus? Olha aqui para mim. Repita comigo essa oração. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, vocês estão juntos? Pode repetir junto também. Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador e como meu amigo. Espírito Santo, entre no meu coração, sara as minhas feridas, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, e que os teus anjos me acompanhem onde quer que eu for, porque o Senhor é o meu Deus e eu sou seu filho, e tudo que eu tocar abençoado será. Igreja, ore conosco. Senhor nosso Deus, nós recebemos, Pai, recebemos os teus filhos aqui tão amados, que o Senhor separou para esta noite, para estar abraçando eles. Pai, mostre para eles o teu amor, o teu carinho, o teu cuidado, guarde eles de todo mal. Pai, o Senhor conhece cada lágrima deles. Pai, o Senhor conhece a petição de cada um deles. Pai, demonstre o teu amor para eles, porque o Senhor é bom e a tua bondade se estende de cada geração. Guarda-nos, Pai, de todo mal e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. A igreja aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. A família acompanhe os nossos irmãos com qualquer eles. falsidade